Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Hoje a presença é de uma especialista em harmonia facial, odontóloga e especialista em harmonia facial, Natália Fassarella, com quem a gente passa a conversar agora. Natália, você é odontóloga e especialista em harmonia facial. Quer dizer, você vereador para um ramo da odontologia que deve atrair dois tipos de mulher, todas, né? Todas. É quase isso. E homens também agora, homens também agora. Homens também, ó. Primeiramente quero agradecer, né, por me receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. E hoje, realmente, todo mundo quer fazer. Homem, mulher, mais jovens, mais velhas. Hoje não tem idade para fazer harmonização. Mas é por isso que a gente também tem que dar uma freada como profissional para lapidar quem realmente precisa fazer harmonização, quem não precisa, que às vezes também por conta da mídia, muita gente, né, começa a querer fazer e chega o procedimento falando, doutor, eu quero essa boca aqui, e às vezes não cabe também para a pessoa. Então tudo isso, por isso que é muito importante a gente sempre alinhar com o paciente, alinhar com a idade e o procedimento em si, para ser um procedimento tanto bom para a pessoa, tanto bom para mim também, porque eu, como profissional, eu quero que a pessoa se sinta satisfeita e que chegue em casa e se sinta feliz, confiante em andar na rua. Isso para mim é extremamente importante. Isso é fundamental. Nós estamos falando fundamentalmente de escrúpulo. Então, escrúpulo profissional no sentido de não apenas tratar o cliente, o paciente como cliente, mas como paciente, né? Exatamente. Que merece uma orientação, que às vezes está querendo aquilo que a própria natureza e a biologia negou a ele. Com certeza, porque hoje a harmonização vai muito além da estética, né? Ela vai do nível emocional mesmo. Então a gente vê uma classificação assim das pessoas de sempre quererem buscar a perfeição. E a gente tem que tentar trazer a pessoa para o presente para entender que está tudo bem não ser perfeito. E a gente tem que, então, assim, como eu falo que aliás, o normal é não ser perfeito, exato, né? E como dentista, na verdade, a gente acaba sendo um pouco psicólogo também. Sem dúvida. Porque, por conta dessa questão da mídia e de querer tanto essa perfeição, a gente tem que mostrar para a pessoa que tá tudo bem e que os procedimentos para a idade dela são aqueles. E que não precisa de mais. Então, um procedimento para uma pessoa de 30 anos não vai ser o mesmo para uma pessoa de 60. Uma avaliação não é, assim, eu falo que a avaliação tem que ser totalmente personalizada. Ela tem que ser individualizada para a pessoa. Exatamente por conta disso, porque se a pessoa ela está com 30 anos, ela está num momento de vida. Ela está numa idade, o corpo dela está num momento. E tudo ao redor da vida dela, os hábitos de vida, se ela come bem, se ela faz exercício, vai influenciar no rosto e na pele. E uma pessoa de 60 anos, ela já passou por tudo isso, ela já viveu tudo isso. Então, os procedimentos são outros. Então, por isso que a gente tem que estar tão atento à emoção da pessoa também, e não só à estética em si. Entendeu? Agora, Natália, nós estamos falando do chamado, entre aspas, defeito de uso, que é aquelas situações que acontecem exatamente pelo próprio processo da maturidade do envelhecimento, como papada, olheira, bigode chinês, ou estão falando de correções necessárias de fábrica, de nascença, digamos. A pessoa já veio portando aquilo e era para a autoestima dela seria interessante reparar aquilo. Sim, então, um pouco para os dois, como eu falei, depende da idade. Então, para uma pessoa de 60 anos, onde ela já passou uma evolução, né, ali do envelhecimento, onde a perda de colágeno já é muito maior do que uma pessoa de 25, os procedimentos vão incluir um pouco de bioestimulador de colágeno, que é para tratar a flacidez, vai incluir, às vezes, tecnologias mais avançadas que a gente tem no mercado. E para uma pessoa de 25 anos, 30 anos, a gente faz procedimentos tanto, às vezes, para tratar uma flacidez, se a pessoa tem naquela idade que pode acontecer, mas com o meio de harmonizar um pouco melhor o rosto, para ela se sentir melhor mesmo. Uma pessoa, às vezes, que nasce, né? Às vezes tem uma boca muito pequena, então a gente quer botar a boca um pouco maior, que às vezes tem um queixo um pouco mais retraído, principalmente no caso de homens, que eles têm
homem, ele tende a querer ter o rosto um pouco mais quadrado, porque isso traz mais autoridade, mais maturidade. Então, os homens que têm um pouco o queixo mais retraído, fazer o preenchimento nessa região ajuda muito nisso. E uma pessoa de 70, 80 anos, a gente precisa tratar como um caso de envelhecimento, né? Não envelhecimento do jeito ruim. Sim. Mas um envelhecimento A mesmo... inevitabilidade do envelhecimento. Exato, porque a pele ela vai se degenerando, né? A gente vai perdendo, à medida que o tempo passa, vai perdendo gordura, a gente perde osso. Então, tudo isso, para uma pessoa de 60 anos, é totalmente diferente para uma pessoa de 20, 25. E por isso que eu falo, não é uma questão de imperfeição. É uma questão de ajuste. Ajuste de certos pontos para a pessoa se sentir melhor. Então, uma pessoa de 60 anos, ela vai ajustar aquilo que está na idade dela. Que é adequado à faixa etária. Adequada à faixa etária. Com uma pessoa de 20, vai adequar algumas coisinhas que ela não nasceu com. Por exemplo, uma boca, um queixo, melhorar um pouquinho, algumas coisinhas, mas não é nada muito exagerado. É uma coisa muito natural. Tem sempre que ser natural. Entendi. De 10 pacientes seus, você tem o quê? 7 mulheres, 3 homens? Eu falo que é 9 mulheres e um homem. Ainda, né? É. Então a vaidade masculina ainda está um pouco contida. Ela está um pouco contida. O homem vai mais, às vezes, por conta da pressão da mulher. Sei. Porque a mulher vai, começa a se cuidar, e o homem fala, meu Deus, também preciso me cuidar para manter aquela mulher do meu lado, senão eu vou perder ela. Existe muito isso. E hoje eu recebo muito mensagem de paciente. Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Meu marido está amando. É demais. A mulherada ama fazer procedimento, principalmente por conta disso. E se sentir melhor, se sentir mais confiante. E o homem acaba também querendo seguir o caminho da mulher. Isso é muito, eu acho muito legal e muito importante também. Porque a harmonização hoje não é só estética, ela é saúde, é uma qualidade de saúde. Estilo de vida. Estilo de vida e também tratamento. É um tratamento de pele. Você tratar a sua pele para realmente, futuramente, a sua pele está num nível tranquilo, você não ter que se preocupar de fazer tantos procedimentos. Porque a gente sempre se olha no espelho todo dia quando a gente acorda e a gente acha uma imperfeição, acha um defeitozinho que a gente quer consertar. Então, quando a gente tem a harmonização, para ir lapidando esses pontos, devagar e aos poucos, tanto para os homens quanto para as mulheres, vai chegar uma hora que você vai se sentir satisfeito e você só vai manter aquilo. Você não vai precisar vou buscar muito procedimento, vou precisar fazer muito procedimento. Que é o que eu falei, a base hoje é o natural. Então, quanto antes você começa... Está na moda ser natural. Nossa, ser natural hoje é o... algumas situações que eu até comparo, eu vejo assim, eu particularmente, a leitura de leigo, né? não de profissional, é um meio distúrbiozinho neurótico, é igual eu vejo às vezes a galera da tatuagem. É legal ter uma tatuagem, mas de repente eu vejo o cara subindo com tatuagem por aqui, a gente percebe que é uma compulsão, parece que não consegue parar, né? Vai tatuando. Exatamente. A harmonização é tipo isso também, vira uma compulsão. Se a gente não dá aquela cortada... Esse papel de vocês, então, enquanto especialista, é fundamental. É fundamental. Não prezar apenas o cliente, mas o paciente. O paciente é totalmente o paciente. A gente tem que pensar nele como pessoa, tanto física quanto emocional, completamente. Você falou uma coisa interessante também, que é a questão da adequação da aparência que a pessoa quer ter segundo a fase da sua vida. E no que diz respeito ao envelhecimento precoce? O que se faz? O envelhecimento precoce, a gente vai fazer as mesmas coisas que um paciente um pouco mais velho ou um pouco mais novo. Só que, como eu falei, às vezes os procedimentos vão ter que ser um pouco maiores, né? Vai ter que ir um pouco além. Vai ter que intervir mais. Intervir mais. Então, vai ter que fazer, talvez, mais bioestimulador, fazer mais pontos de estruturação com ácido hialurônico no rosto, ou fazer mais tecnologias e, muitas vezes, levar para cirurgia plástica mesmo. Então, a gente também tem que ter essa noção de... o paciente chega falando, quero esticar o rosto, quero que o meu rosto fique desse jeito. Assim, os pacientes já chegam assim, eu quero isso daqui. Eu falo, olha, para o que você quer, isso requer uma cirurgia plástica. A harmonização, ela não faz milagre. Nada faz milagre hoje. Só Jesus. Mas a harmonização, ela não faz milagre. Então, a gente tem que alinhar essas ideias também, para a pessoa não chegar com uma expectativa de falar, nossa, eu vou melhorar tudo. Meu envelhecimento precoce vai acabar. Porque às vezes não vai.
você vai estar mantendo ele ali e com os procedimentos, fazendo anual, fazendo a cada 6 meses, para realmente ele manter estável e não acelerar. Entendeu? Entendi. Agora a questão, um dado fundamental, ou aliás, 2 dados fundamentais, lifestyle e dieta. Qual o peso disso? Muito. Principalmente hoje, com o Mounjaro aí, né, com todas essas canetas emagrecedoras, o peso no rosto eu vou falar, se não for 99%, se não for 100, é 99%. Porque acaba que você tem uma perda de gordura muito rápida, tanto com dietas, quanto com essas dietas muito restritas, quanto com canetas emagrecedoras, que o rosto ele não consegue acompanhar. Então... Desaba. A pele, ela não consegue ficar firme no lugar. Então, o que vai acontecer? Ela vai cair, vai começar a marcar mais rugas no rosto, mais o bigode, perder um pouco de contorno. Então, tudo isso, se a gente começar desde o começo, quando a pessoa está já iniciando o tratamento com o Mounjaro, com dietas, se a gente começar já a fazer um planejamento em cima disso, a pessoa ela não vai sentir essa diferença tão grande, porque realmente os pacientes chegam e falam, meu Deus, meu rosto está derretido, o que eu faço agora? E aí, quando tem esses casos, a gente tem que fazer uns procedimentos mais, às vezes, um pouco mais invasivos, fazer mais procedimentos, como eu falei. Então, começar com a dieta, eu falo, todos os profissionais têm que andar de mão dadas, todos eles. Nutrólogo, nutricionista, odonto, médico, todo mundo tem que segurar a mão. É muito disciplinar. Muito disciplinar. Então, a partir do momento que o paciente começa um tratamento, em qualquer dessas áreas, ele influencia todas as outras. Todas as outras. Um dente mesmo, quando a pessoa faz um dente, pode ir para o corpo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção. E acaba que as pessoas não têm essa noção quando acaba nesse lado do emagrecimento. As pessoas não têm essa noção de que realmente o emagrecimento pesa muito nas outras áreas, né? Principalmente isso. Já finalizando, Natália, em que momento, a partir de que idade você acha que cabe haver intervenções nesse sentido? Assim, eu acho que a partir dos 18 anos, se realmente for alguma coisa mínima. Então, por exemplo, fazer uma boca, preencher uma boca. Agora, para procedimentos um pouco mais avançados, a partir dos 25, porque a gente tem uma perda de colágeno de 1% no rosto a partir dos 25 anos. Porém, não quer dizer que a partir dos 25 você tem que chegar no consultório batendo na porta falando, eu preciso fazer. Não. Os sinais, eles vão aparecendo. Então, à medida que os sinais forem aparecendo, que realmente a pessoa tem que procurar se cuidar. Eu falo que a porta de entrada, assim, para o pessoal dos 25 é o Botox. Que o Botox é aquela testa lisinha, sem uma ruga, principalmente para mulher, por conta de maquiagem. Porque mulher que gosta muito de se maquiar, as rugas começam a marcar as maquiagens. Então, eu falo que é importante isso até. Mas eu falo que a partir dos 25 anos, realmente, que você pode entrar nesse mundo. E nos 18 anos, o mínimo para fazer coisas pequenas. Grato, Natália, pela sua presença aqui. Muito obrigada por me receber, de verdade. A presença hoje de Natália Fassarella, especialista em harmonia, odontóloga e especialista em harmonia facial. Até já. Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer.